Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você pode se assentar, por favor? Queridos irmãos, o Deus da Bíblia, o Senhor, como está a grafia, creio que na sua Bíblia também, o Senhor com todas as letras em maiúsculo, simbolizando que ali é o tetragrama hebraico que simboliza o nome de Deus. Os judeus, eles escreviam, os israelitas escreviam, para não escrever o nome de Deus, eles escreviam usando um tetragrama representando o nome de Deus. E nas nossas versões em português é traduzido como Senhor em letras garrafais, maiúsculas. É aquele que nós poderíamos dizer que é o Yehowa, ou aportuguesando Jeová. Tá? Então, o Deus da Bíblia, o Senhor, é o Deus único em cima, no céu, na terra e debaixo da terra. E não há nenhum outro além dele. Ele é único. Isso nós vimos semana passada. O israelita, já desde a tenra idade, desde novinho, ele é ensinado sobre essa verdade aqui. Ele é de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor e a Ele deve se entregar todo o nosso amor. Desde novo, o texto aqui ele diz isso, olha, versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro, você viva essa verdade, de você crer que o Senhor é único e que todo o seu amor seja entregue a Ele, toda a sua devoção seja entregue a Ele. Aí continua, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, eles levavam isso a sério. Então, desde novinha, a criança, ela sabe dessa verdade aqui. O israelita sabia dessa verdade, desde novinho. Como anunciado nessa que é a primeira expressão da identidade do Deus de Israel, logo no surgimento do povo, estamos lendo Deuteronômio, Moisés com o povo naquela jornada ali no deserto. Tá? O povo estava sendo construído, vamos dizer assim, formado. Então, desde o início, né, nessa primeira expressão da identidade do Deus de Israel, o povo sabia dessa verdade. É o que chamam de Shema judaico. Shema é a palavra traduzida como ouve, no nosso português é o Shema, ou Shema, no hebraico. Mas não podemos, apesar de nós termos também aqui, no Brasil, sendo não israelitas, mas sendo brasileiros, tem alguém aqui de outra nacionalidade ou todo mundo aqui é brasileiro? Todo mundo é brasileiro, né? Às vezes tem, estou perguntando que às vezes tem gente que não, eu nasci na Argentina, nasci em tal lugar. Então, mesmo sendo nós, brasileiros, habitantes, cidadãos do Brasil, e sabemos, na nossa cultura, do nosso país, que Deus é único e não há outro além dele, mesmo antes, provavelmente, de você entregar a sua vida a Cristo, você já tinha o conhecimento dessa verdade, que Deus é único, que Ele é o Criador dos céus e da terra, alguém com quem que a pessoa prestaria contas ao findar da sua vida na terra, alguém que sabia que ou estaria com Ele na eternidade ou sem Ele na eternidade.
provavelmente muitos de nós aqui sabíamos dessa verdade antes de Jesus, mesmo antes de Jesus. Mas nós não podemos ter a visão distorcida, pois é preciso interpretar as Escrituras com as Escrituras ao nós lidarmos com essa verdade sobre o Deus único. Por quê? Deus, ele é único. Ele tem a exclusividade, mas ele é plural, ele é coletivo. Então, quando o texto diz aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tem algo a mais aqui que a gente precisa meditar e que Paulo nos orienta, instruindo aos coríntios, traz esse ensino para nós. Nós já vamos ler já. Pegando aquela definição que nós encontramos nas doutrinas bíblicas cristãs, que estão lá no site da nossa igreja, material que nós usamos também no nosso discipulado no início. Deus é o único Criador, possuidor e sustentador da vida e de todo o universo, o qual, mesmo sendo espírito e invisível aos homens, é o único em quem devemos ter fé, o único digno de receber adoração e de toda glória, honra, majestade e poder, sendo desde sempre um só Deus, completamente santo, eterno, sábio, perfeito, imutável, imortal, onipotente, onisciente, onipresente e presciente. Cada um desses tópicos nós meditamos no ensino anterior. Mas também, continuando a definição, se revelando distintamente como Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estes iguais nos atributos divinos e no mais puro amor, que se manifesta em plena verdade, justiça, misericórdia, benignidade, bondade, longanimidade, humildade, fidelidade, zelo e ira contra o mal, porém com ofícios distintos e sempre harmônicos. E quando eu meditava nesses textos que trazem essa verdade aqui, de mesmo sendo único, sendo revelado distintamente como Pai, Filho e Espírito Santo, no mais puro amor, da onde se desencadeiam ali vários atributos e tendo ofícios distintos, mais harmônicos, quando eu fui meditando em alguns textos, eu fiquei impactado de enxergar que cada uma dessas verdades, o texto no Novo Testamento, nós já vamos ler, você vê ali envolvidos nesses atributos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coisa que eu não me atentava até então. Mas aí, irmãos, nós temos que meditar segundo as Escrituras. Quem é o Deus das Escrituras? Vá para João capítulo 12, porque por mais que exista essa definição de que o Senhor é o único Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de que não há outro como Ele, existe algo importante aqui, João 12, 20 a 43. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12, 20 a 43. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Eles subiram para adorar quem? O Senhor, o Deus único, tá? Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Filho do Homem era como Jesus se referia a ele mesmo, como sendo um descendente da raça humana, como sendo um humano, descendente do homem. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me,
e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Uma pausa aqui. Então, Jesus já estava revelando nas entrelinhas aqui de que o Filho do Homem seria glorificado. E aí ele dá o exemplo do grão de trigo caindo na terra. Se ele não morrer, né, ele vai ficar só. Mas se morrer, daria muito fruto. Simbolicamente, ainda, nesse momento aqui, Jesus estava dizendo, olha, se eu morrer, muito fruto vai vir por causa disso. E aí ele diz, aí ele fala, olha, a minha alma está perturbada. Por que a alma de Jesus estava perturbada? Porque Jesus, no momento que estava fazendo a expiação pelos nossos pecados, ele estava ali havia perdido a comunhão, momentaneamente, a comunhão eterna com o Pai. Então Jesus estava perturbado porque iria experimentar pela primeira vez, em toda a eternidade, ficar um tempo sem a comunhão eterna com o Pai, porque sobre Jesus estavam todos os nossos pecados. Então o Pai, por ser santo, não poderia compactuar com o pecado, não poderia estar na comunhão com ele. Então, por isso que Jesus na cruz, inclusive, fala isso. Essa era a angústia de Jesus lá no jardim do Getsemane, onde ele estava se sentindo literalmente prensado em saber que perderia momentaneamente essa comunhão. Aí ele fala, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? O que eu vou fazer? Pai, salva-me desta hora. Como se fosse assim, Pai, se possível, me alivia de perder essa comunhão contigo. Mas aí Jesus complementa, mas para isto vim a esta hora. Eu vim por isso. Eu vim para morrer na cruz pelo pecado da humanidade. E morrendo pelo pecado da humanidade, enquanto eu estiver sendo oferecido, me oferecendo como sacrifício para satisfazer a tua justiça, ó Pai, é para isso que eu vim. Então Jesus estava consciente da missão dele. Aí ele complementa, 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz, toda hora Jesus chamando Deus de Pai. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ou seja, eu já estou glorificando o meu nome em você, porque eu dei você para a salvação do mundo, mas eu ainda o vou glorificar. Ora, a multidão que ali estava, não é que o Pai falou com Jesus e só uma conversa entre eles, não. Eles ouviram Jesus falar com o Pai, que a alma dele estava angustiada. Ó Pai, salva-me desta hora, mas eu vim para isso, glorifica o teu nome. Então todo mundo ouviu, e todo mundo ouviu a resposta do Pai. Eu vou glorificar, né? Ora, a multidão que ali estava, 28, e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Eles escutam palavras, eles entenderam as palavras. Não, isso aí foi um trovão. Não foi Deus que falou, não, foi um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus está falando com o Pai, chamando de Pai, Deus. Não, não foi Deus que falou, não, foi um anjo. Deus vai falar com esse Jesus aí, esse Nazareno? Não, foi um anjo. Aí, porque eles não criam, tá, irmãos? Porque eles não criam. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ou seja, não foi um carinho do Pai para me afagar nesse meu momento de sofrimento, não. Essa voz veio para que vocês creiam. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Porque na cruz Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios. Colossenses 2, versos 15 em diante. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós não cantamos? Pela cruz me salvou, me chamou, né? Gentilmente me atraiu, né? Então, exatamente. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer, crucificado, levantado. Respondeu-lhe a multidão,
Ou seja, eles entenderam. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele iria morrer. Mas se Jesus estava chamando Deus de Pai, Jesus estava se dizendo ser filho de Deus. Jesus estava dizendo que ele era o Messias, de que ele era o Cristo. Eles entenderam o recado. Aí eles falaram assim, respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Ou seja, se o Cristo permanece para sempre, e se você está chamando Deus de Pai, e está dizendo que você vai morrer, você não é o Cristo, porque o Cristo é eterno. Que papo é esse? Aí continua no versículo 34. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Para eles era um absurdo. O quê? Você está dizendo que você é o Messias e que você vai morrer crucificado? Não é possível. Quem é esse Filho do Homem? Você está falando de você mesmo? Não é possível. Aí, 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Isaías disse isso quando viu a glória de quem? Estava falando sobre quem? De quem que João está falando aqui? De Jesus. Então João está dizendo que Isaías, quando Isaías registra isso no livro dele, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure, ele estava falando de Jesus. João está dizendo que Isaías viu a Jesus. Aí versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E que texto é esse que Isaías registra, irmãos, em que ele viu, João está dizendo que ele viu a Jesus? Abra Isaías, por favor, capítulo 6. João, ele está afirmando, Isaías 6, João está afirmando que era Jesus, o glorioso Senhor dos exércitos, assentado no alto e sublime trono, aclamado como completamente santo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, e Senhor aí não é o tetragrama, não é o nome de Deus, mas é a palavra que em hebraico é Adonai, é um sentido de Senhor mesmo, soberano. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Na verdade, aqui, eles não estavam engrandecendo ao Senhor, sim, mas eles estavam alertando uns aos outros sobre a santidade de Deus. O sentido aqui é mais profundo. Como você e eu precisamos nos alertar mutuamente, olha, Deus é santo, 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 nos alertando da santidade de Deus.
Aí continua. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Só uma pausa aqui, irmãos. Esse Senhor aqui, do versículo 5, e o Senhor do versículo 3, em referência ao Santo, 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 é o Senhor que é o tetragrama, é o nome de Deus, é o Jeová, tá? Yehoa, Yahvé. Porém, um dos serafins, o porquê que eu estou falando isso? Para ressaltar que claramente Isaías diz aqui que viu o Deus único. Está escrito aqui, o Senhor. Na tua Bíblia, provavelmente, o Senhor está em letras garrafais, no versículo 5 e no versículo 3, Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Isaías, quando se deparou com a santidade de Deus, ele viu o pecado dele exposto, a podridão do coração dele exposta. E ele viu, eu contemplei ao Senhor, a santidade de Deus, eu vou morrer. Ninguém pode ver o Senhor e ficar vivo. E o próprio Deus proveu a expiação do pecado dele. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Aí o Senhor aqui é Adonai, é o soberano, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por mim? É isso que está escrito? Por nós. Epa, calma aí. Como é que o Senhor dos Exércitos faz o chamado a Isaías e diz, quem há de ir por nós? É porque o Senhor dos Exércitos é plural, irmãos. Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. O texto lá de João 12. Ou seja, quem que Isaías viu assentado no alto e sublime trono, João 12 está falando, Jesus. E quem que Isaías se refere quem ele é? O Senhor dos Exércitos, o Deus único. E o versículo 8 claramente diz, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Eu sou o Deus único, mas eu sou o Deus plural. Então, o Deus das Escrituras já revelava essa pluralidade, só que eles não entendiam. Os judeus não entendiam essa verdade. O Deus único das Escrituras, ele é plural. 1 Coríntios, como nós já começamos a ver aqui, 1 Coríntios 8, 1 a 6. Paulo, no contexto de orientar a igreja que estava se ferindo por causa da comida, ferindo aí o princípio da liberdade cristã, desprezando os irmãos, uns se achando mais espirituais do que os outros, porque havia aqueles que comiam de alimentos sacrificados, eles achavam isso um absurdo. Aí, nesse contexto, tá, do alimento sacrificado aos ídolos, ele fala o seguinte, versos 1 a 6. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Né? Que conhecimento é esse? É um conhecimento prévio que eles tinham. O conhecimento prévio vai ficar mais claro daqui a alguns versículos. Sobre o Shema judaico, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o conhecimento da criação, do Criador, Deus único Criador. Aí complementa, o conhecimento incha, mas o amor edifica.
E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, ou seja, o princípio é esse do amor. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só, fazendo referência a Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 9, né? Não há outro Deus senão um só, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós que temos esse conhecimento prévio, lá de Deuteronômio, capítulo 6, e conhecemos que o único Deus, ele é o Criador, há um só Deus, o Pai. Aí ele já está especificando de quem é tudo e em quem estamos. Ele é o dono, soberano. E um só Senhor. Ok. Mas e quem ele fala que é esse um só Senhor? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Paulo pega o texto de Deuteronômio 6 e explica que esse único Senhor é o Pai, está certo? O Criador, o Senhor, o soberano, mas também ele é Jesus. Paulo está fazendo isso. A primeira revelação da identidade, expressão da identidade de quem é Deus como o único Deus, e que o judeu sabe desde a infância, Paulo está explicando aqui que esse único Deus se revela na pessoa do Pai, mas inclui também Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus é o Senhor. É isso que ele está fazendo aqui. Então, Paulo afirma, baseado nesse prévio conhecimento do Shema e da criação divina, que o único Deus que deve receber todo o nosso amor está revelado do Pai, mas também em Jesus Cristo, incluído nessa identidade divina única. Só que esse Deus único das Escrituras, que também é plural, ele é trino, é um Deus trino. Marcos 12, versos 29 a 37. 28, para o melhor entendimento. Marcos 12, 28. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Ele perguntou para o experimentar. Outros evangelhos falando desse momento aqui especificam isso, que ele fez para experimentar. Jesus passou ali um embate muito grande, que Jesus foi respondendo na diversidade das divisões do judaísmo. Cada grupo se revezava para perguntar algo para Jesus, Jesus só respondendo sabiamente. Aí teve um que eu falei, agora eu vou pegar ele, né? E pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, verso 29, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus.
e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Só uma pausa aqui. Jesus ressalta qual é o principal mandamento e o semelhante a ele, consequentemente, do amor ao próximo. Aí, quando aquele que lhe pergunta responde sabiamente, Jesus fala: olha, você não está longe do reino de Deus. Ou seja, saber essa verdade nos aproxima do reino de Deus, mas não nos coloca dentro dele, irmãos. Jesus falou: olha, o reino de Deus chegou a você. Você agora está no reino de Deus porque você sabe isso. Não, você está perto, mas você não está no reino. Isso me faz lembrar um sonho que eu tive. Outra oportunidade eu conto. De quando o Senhor me mostrou que eu estava do lado de fora do reino, né? Em outra oportunidade eu conto por causa do tempo aqui. Aí continua o texto. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, tudo na sequência: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse, pelo Espírito Santo, o Senhor, e aí essa é uma referência ao Salmo 110, e esse Senhor, nós vamos ver lá, é o tetragrama, é o nome de Deus. O Senhor disse ao meu Senhor, ao Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Vamos lá para Salmo 110, rapidinho. Salmo 110. O que Jesus está dizendo aqui, afirmando? Que o único Senhor, o mesmo do Shema judaico, ele disse algo ao Cristo, ao Messias, o Senhor de Davi, como ele escreveu, mas ele escreveu isso pelo Espírito Santo. Salmo 110. Disse o Senhor, o Yahvé, ao meu Senhor, ao Adonai: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É isso que está falando aqui, o Salmo 110, versículo 1. Então Deus falou com o Messias, o Pai falando com Jesus, né? Assenta-te à minha direita. Jesus, quando subiu aos céus, ele não se assentou à direita do Pai? Então é isso aqui. É um diálogo que já estava escrito aqui, mas que aconteceria só depois da morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Que Jesus subiria aos céus, estaria à destra do Pai, e depois ele sairia de lá, né? E ele voltará. A Bíblia já diz isso, Jesus vai voltar. Então, quando o texto aqui, Jesus falando isso, e Jesus inclui que é o Senhor, o nome de Deus, o Yahvé, dizendo ao Messias, já está falando que são dois. Mas ele diz que Davi escreveu isso através de quem? Do Pai? Do Filho? Não, através do Espírito Santo. Jesus aqui está dizendo, nós somos um único Deus, mas nós somos três pessoas. É o que Jesus está falando aqui. Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, a Bíblia, a Escritura, ela revela também no Antigo Testamento, e a interpretação que nós vamos meditando no Novo, de que esse Deus que é único, ele é um Deus trino. E aí, irmãos, o Senhor é o Deus único, que também se revela distintamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abra comigo Mateus 28.
Eu não vou nem entrar numa questão de que, quando no hebraico, no nosso português, no Antigo Testamento, está traduzido Deus como Deus, é uma palavra plural, Elohim, do singular Elohá, porque o julgo desnecessário, mas é isso que diz ali. Mateus 28, versos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O próprio Senhor Jesus está falando, quando eles crerem, mergulhem eles no Pai, em mim, mas também no Espírito Santo. O próprio Jesus está dizendo isso. Marcos 1, 9 a 12. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então nós vemos aqui, até o 13, não era até o 12. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos também. João capítulo 14, a partir do verso 15. João 14, para mim, é um dos textos mais claros que revelam que o nosso Deus é um Deus trino. João 14, a partir do verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, encorajador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma pausa aqui. Quando nós meditamos sobre mergulhar no Espírito Santo, nós meditamos nesse texto. Não sei se os irmãos vão lembrar que eu falava desse texto aqui, de que Jesus dizendo que, olha, esse Espírito da verdade, o encorajador, o consolador, vocês já conhecem, porque ele habita com vocês, ele está no meio de vocês, mas depois ele estará dentro de vocês. E como é que ele estava habitando entre eles? Porque Jesus já habitava entre eles, e o Espírito Santo estava em Jesus, mas depois estaria dentro dos discípulos. Não vos deixarei órfãos, verso 18, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. É pessoal, né? É individual. E viremos para ele, para esse indivíduo,
e faremos nele morada. Então Jesus está falando que primeiro ele falou, olha, o Espírito da verdade, ele vai habitar dentro de vocês. E se alguém me amar, eu e o Pai também habitaremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, Encorajador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus aqui estava dizendo que por meio do Espírito Santo, também o Pai e também Ele habitariam em nós, quando nós guardamos a palavra do Senhor. Quando nós, de verdade, demonstramos que o amamos, sendo seus discípulos, seguindo seus ensinamentos. Então, claramente, Jesus está revelando aqui 3 pessoas habitando em nós, por meio do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo. Como é que é isso, irmão? Não sei, irmãos. É um mistério maravilhoso que não dá para explicar. Mas você sabe. Se você tem o Espírito Santo, você sabe. Você sabe viver isso. Mas explicar, a gente tenta explicar. Né? A gente explica, mas é um mistério, é algo misterioso que não dá para colocar em palavras. E aí, outro texto, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versos 3 a 6. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo colocando aqui o Espírito Santo, a Jesus e ao Pai no mesmo patamar. 2 Coríntios 13, 14, essa aqui é clássica, né? Você ouve todo final de reunião nosso. Às vezes de um jeitinho meio diferente, né? Dependendo de quem for falar, mas é claro isso aqui, que a igreja entendia isso. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A nossa bênção apostólica, chamada bênção apostólica, ela é com base nesse versículo aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, a gente vê aqui uma equação na revelação da salvação. Você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3, conjuntamente, harmonicamente trabalhando na nossa salvação. E aí, continuando a nossa definição de que um Deus que também se revela distintamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estes iguais em atributos e no mais puro amor. 1 João, capítulo 4, versos 8 a 13. Nós vemos aqui
é o texto que fala que Deus é amor. Mas nós veremos claramente que Jesus está aqui e o Espírito Santo também. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, quem é a expressão do amor de Deus? Jesus. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele, o tempo todo, João aqui está falando que Deus é amor, e Jesus é a expressão do amor de Deus, do amor do Pai. Só que, e ele fala que esse amor, Deus ele colocou dentro de nós. Só que em seguida ele fala que o que ele colocou dentro de nós? Na verdade, quem? O Espírito Santo. Então, João está dizendo que o Pai é amor, que o Filho é amor e que o Espírito Santo é amor. É por isso que o fruto do Espírito Santo é amor, que se ramifica para as outras qualidades ali, características que todo discípulo de Cristo deve evidenciar na sua vida. Sendo estes iguais em atributos e no mais puro amor que se manifesta em plena verdade. João 16. João 16, Evangelho de João, capítulo 16, versos 13 a 15. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade. Então, João está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, é Jesus quem está falando isso aqui, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Uma pausa aqui. O Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, guiaria os discípulos de Cristo na verdade. Mas Jesus está falando que aquilo que o Espírito Santo diria é aquilo que ele recebeu de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a verdade que o Espírito de verdade vai falar para vocês. Aí no versículo 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. A verdade que o Espírito Santo nos guiaria é a verdade de Jesus que ele recebeu do Pai. Então o texto está falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são verdade. Os três. Versículo Romanos 8. Esse puro amor dos três se manifesta em plena justiça também. Romanos 8. Romanos 8, versos 4 a 11. Partido 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado,
pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma pausa. Por que essa justiça ela se cumpre em mim e em você? Porque Jesus satisfez plenamente a justiça do Pai quando se entregou a si mesmo por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele satisfez plenamente a justiça do Pai, porque Jesus jamais tinha pecado e ele, sendo justo, morreu por nós injustos. Dessa forma, a justiça de Deus foi satisfeita. E pela nossa fé em Jesus, essa justiça que é de Jesus Cristo, pela fé em Jesus, o Pai atribui essa justiça a nós e nos declara não culpados por causa desse pecado, por causa dos nossos pecados. Aí continua o texto. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele fala que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, aí o nosso Espírito, vive por causa da justiça, porque Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A justiça do Pai foi plenamente satisfeita. Jesus morreu sem culpa alguma, levando sobre ele a nossa culpa. Pela justiça do Pai ter sido satisfeita, o nosso pecado não ficou impune, o Pai, ao terceiro dia, o ressuscitou. A justiça foi satisfeita e você é inocente, meu filho, ressuscitou. Só que pela nossa fé em Jesus, essa justiça é atribuída a nós. E por causa disso é que o Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito Santo, então nós estamos andando segundo essa justiça. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo revelam o seu perfeito amor também na sua justiça. Tito capítulo 3, versos 4 a 7. Esses atributos, no mais puro amor, também se revelam como a misericórdia. Tito, capítulo 3, versos 4 a 7, o texto diz o seguinte: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, juntos manifestando a misericórdia do Deus único, que é o Deus Trino, na nossa salvação. No mesmo texto ainda, Tito capítulo 3, versos 4 a 7, nós vemos também o atributo da benignidade, o mesmo texto. Mas quando apareceu a
benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que é a benignidade? No nosso bom português, é a graça de Deus, né? No nosso bom evangeliquez, né? A graça de Deus. Mas também na bondade, se revela também na verdade. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos aqui também na bondade. Quando Jesus diz que nós somos maus. Lucas 11, versos 11 a 13. Jesus está explicando sobre oração, dá o exemplo do amigo que vai até o outro e pede 3 pães, e pela insistência dele, o amigo dá. Aí Jesus fala do pedir, do buscar e do bater. Aí a partir do versículo 11. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então Jesus contrasta: vocês são maus, o Pai Eterno ele é bom. Se vocês pedirem o Espírito Santo, ele vai dar. Mas lembra que nós acabamos de ler em Tito, por quem que nós recebemos o Espírito Santo? Por Jesus Cristo. Então essa bondade de Deus, de nos dar do seu Espírito, se revela a bondade dele, a bondade do Filho e também a bondade do Espírito Santo. Um outro atributo, a longanimidade, 1 Pedro 3, 18 a 20. Se revela também em longanimidade, 1 Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado. Só uma pausa aqui, irmãos, isso aqui é muito importante, que a gente precisa entender. Jesus morreu para a gente ser perdoado? Sim. Mas para quê? Para que nós tenhamos comunhão com Deus, para levar-nos a Deus. Se nós... eu tenho que me santificar, porque se eu não me santificar, eu serei condenado. Eu tenho que vigiar, eu não posso... Tá certo, mas eu preciso fazer isso para que aqui na terra eu tenha comunhão com Deus, que foi para isso que Jesus morreu, irmão. Jesus morreu para você e eu termos relacionamento com o Pai, é para nós termos relacionamento com Deus. Aquele sangue foi derramado na cruz para que você e eu hoje tenhamos acesso a Deus. É para um relacionamento pessoal. Se nós ficarmos só com medo de pecar, nós vamos pecar. Mas se nós quisermos ter comunhão com Deus, a comunhão com Deus vai nos encher do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo nós vamos andar longe do pecado. É o contrário. Por isso que isso é muito importante. Mas não é o contexto aqui do ensino de hoje. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água.
Só me adiantar aqui, o Espírito, Cristo em Espírito pregou aos espíritos em prisão, não é que Jesus foi pregar a quem estava morto, não é isso. É que esses que morreram e não foram salvos, na época do dilúvio, eles ouviram a pregação através do Espírito de Cristo que estava na pessoa de Noé. O Espírito Santo estava em Noé. Enquanto ele estava construindo a arca, ele estava como pregoeiro da justiça. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Enquanto ele pregava a madeira, ele pregava a palavra, anunciava a salvação para aqueles que quisessem se abrigar do dilúvio. É isso que o texto quer dizer. Então, mas ele está dizendo que esse Espírito Santo é o Espírito de Cristo e que dessa maneira Deus manifestou a sua longanimidade. É o que o texto diz aqui no versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Esperava o quê? Que por meio da pregação de Noé eles se arrependessem. Por isso que o dilúvio não caiu antes. Senão o dilúvio já teria caído antes. É por isso que Jesus não voltou ainda. Várias vezes a Bíblia traz essa comparação, né? Exatamente por isso. Então, quando o texto fala aqui dessa longanimidade, era a longanimidade de Deus manifestada em Cristo e manifestada no Espírito Santo. Os três juntos. Humildade, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Estamos quase encerrando, irmãos. Por que humildade? Vamos lá. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Por que eu quis usar esse texto aqui como um exemplo de humildade? Porque pensa no único Deus, Criador, soberano, Senhor dos céus, da terra, dono de tudo que está aqui. A terra é sua plenitude, todos que nela habitam pertencem a Ele. Esse Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde esse Senhor habita? Nesse espaço físico aqui, que alguns de nós chamam de templo? Nesse galpão? Não. Ele habita em nós, irmãos. Isso é exemplo de humildade ou não é? Eu vou habitar no Geraldo Augusto, que de vez em quando vacila comigo? De forma nenhuma. Não, irmãos. Ele habita em nós. Ele habita em nós. E para mim, esse é o máximo exemplo de humildade de Deus. De ser o soberano, mas de arrumar um jeito de morar dentro de mim e de você. Quando, se nós de verdade somos dele. Se servirmos a Jesus. Fidelidade. 1 Tessalonicenses. Fidelidade se manifesta também pela fidelidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 19 a 24. Não extingais o Espírito. Então é possível você apagar o Espírito Santo da sua vida. Não se engane. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Como consequência disso, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quando Deus vai fazer isso? De nos chamar e de nos manter conservados.
santificados. Quando? Quando nós não extinguimos o Espírito Santo. Então, a fidelidade de Deus em nos guardar para a salvação está condicionada a você e eu não extinguirmos o Espírito Santo. Para quando? Para a aparição do Filho Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo exercendo a sua fidelidade, quando você e eu correspondemos a esse chamado que nós recebemos dele. Outro atributo aqui, que também se manifesta, zelo. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 a 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Uma pausa aqui. Primeiro, ele diz que o meu corpo, o seu corpo, né, dos discípulos de Cristo, versículo 15, são membros de Cristo. O meu corpo e o seu corpo é membro de Cristo. Aí depois ele fala que o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, verso 19, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus. Agora não está falando nem mais de Cristo, nem mais do Espírito Santo, está falando do Pai. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, eu vejo nesse texto aqui o zelo do Pai, do Filho e do Espírito Santo em relação ao nosso corpo. E uma outra verdade aqui é que se manifesta também esse puro amor na ira contra o mal. Atos capítulo 5. Atos 5. A ira de Deus em Atos, irmão? Sim. Atos 5, versos 1 a 11. Mas espera aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo irados? Sim, irmãos. Em Atos? Sim. Contando a história da igreja? Exatamente. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Como é que Pedro soube disso? Porque o próprio Espírito Santo revelou a ele, irmãos. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Ou seja, já que a gente já viu, era uma oportunidade perfeita para ele instituir a obrigatoriedade do dízimo, como esse valor, dízimo, como a 10ª parte. Mas ele não fez isso. E vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. No capítulo 3 ele não falou que era o Espírito Santo? Continuando. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram.
E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E o Senhor aqui agora é referência a Jesus. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. O Espírito Santo, o Pai, Deus Pai e o Senhor Jesus, irados com Ananias e Safira, e os mataram. Então, os três manifestados também distintamente, mas harmonicamente nesse atributo, nessa ira contra o mal. Concluindo, irmãos, porém com ofícios distintos e harmônicos, como nós já vimos aqui ao longo de vários textos. E assim como o Senhor sustentou o povo no deserto, como um pai, nós podemos confiar em Deus nos sustentando. O que eu faço com tudo isso? Assim como o povo no deserto foi sustentado por Deus, nós podemos confiar no Pai, nessa nossa jornada como peregrinos, nos sustentando, nos alimentando com o pão vivo e nos guiando pelo Espírito Santo. Assim como Neemias, vá comigo a Neemias, por favor, o último texto. Neemias, capítulo 9, versos 20 e 21. Não é possível. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neemias 9, 20 e 21. E deste o teu bom Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Uma pausa aqui. Jesus em João 7 diz que essa água que jorrou da rocha era ele. Ele fala isso claramente. E ele também diz que ele é o pão vivo que desce do céu. Então aqui era a representação de Jesus. De tal modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Então, enquanto você e eu estamos aqui nessa terra, caminhando rumo à Nova Jerusalém, rumo à eternidade com Deus, rumo ao nosso encontro com o Senhor, nós podemos, assim como o povo, ele era sustentado por Deus, enviando o Espírito para os guiar e enviando o pão vivo e a água viva para saciar a sede deles. Hoje nós temos a presença de Jesus por meio da sua palavra, nos alimentando, nos saciando, e temos também o seu Espírito que nos preenche e que nos guia, que nos direciona enquanto nós estamos aqui. O Deus único, aquele que nós meditamos semana passada, é o mesmo Deus trino de todos esses textos, que tem cuidado de cada um de nós e que tem nos guiado rumo à nossa casa. A nossa casa. Como Canaã era a casa deles, a nossa Canaã celestial nos aguarda, se nós perseverarmos crendo nesse Deus, que é único, mas que também se manifesta distintamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai Santo, no nome do teu Filho Jesus, movido pelo teu Espírito Santo, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Nos ajuda
a fazermos dessas verdades algo prático na nossa caminhada. E na minha incapacidade, Senhor, apesar dela, conduza a cada um de nós. Por favor, Paizinho, por favor, nós te pedimos que essa verdade ela fique selada no nosso coração, para que nós possamos vivê-la, praticá-la, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos no nome de Jesus.